de volta com o nosso programa Entre Amigos, aqui, diante da toda aquela pleiade de pessoas amigas, de telespectadores que sempre na companhia, sempre indicando, sempre sugerindo e sempre nos abraçando. Aliás, esse programa nosso já vai para 12 anos e sempre recebendo o seu beneplácito, o seu acolhimento. Nós temos abordado aqui temas os mais variados, temas recorrentes, temas que trazemos pela primeira vez através de nosso programa, mas nós temos, como sempre, aqui a presença do Dr. Cláudio Neves, gerontólogo geriatra, com o quadro Vida Longa. Nós vamos abordar mais uma vez temas que você sempre tem buscado, sempre tem recorrido. Vamos falar sobre medicamentos que são muito divulgados por médicos das mais variadas tendências em nível nacional a respeito de uma previsão, se assim poderia dizer. A previsão, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, mas nada disso é calcado na forma científica. Às vezes até falam na coisa de forma empírica, mas eu gostaria de falar com o Dr. Cláudio a respeito do AS. Seria de bom tom, seria interessante o uso do AS para você prevenir algum tipo de doença, principalmente o Covid-19, Dr. Cláudio? Muito bem, Ludwig. A questão do AS, a gente pode falar na questão de Covid depois. De interesse geral, porque o Covid vai passar, gente. É bom que a informação fique de maneira geral para toda a população. Então, o que é que acontece? O tema foi bem escolhido, né? Nós temos que falar sobre algo que é importante. É importante para muitas pessoas hoje e talvez para você, o jovem, que ainda não esteja com a necessidade de usar um medicamento que venha na linguagem mais acessível, afinar o sangue, você também aprender que no futuro isso é importante. Por que é importante? O ácido acetil salicílico, o AS, ele inicialmente, Ludwig, ele tem uma história bonita, foi bom você colocar. Tentando lembrar, ele é utilizado pela humanidade há mais de 3.000 anos. Né? Na realidade, o ácido salicílico, que é da planta do salgueiro, foi descoberto no salgueiro. Existe relatos escritos em papiros antigos e que Hipócrates pegou esse papiro estudando começou a aplicar, né, há milênios já para trás, começou a aplicar nas pessoas naqueles quadros de febre, dores reumáticas, as infusões com as folhas do salgueiro branco, o Salix alba, por daí o nome salicílico, ácido salicílico, e aí esse ácido salicílico dava esse resultado medicamentoso. Depois, e se a memória não falha, século XVIII para XIX, a indústria começou a trabalhar esse produto do salgueiro e produzir o ácido acetil salicílico, né? Salvo engano foi a Bayer, a alemã. Eu usei por 3 anos consecutivos para afinar o sangue. Pronto. Quando eu fiz a revascularização. Pronto, aí o que é que acontece? Vamos lá. Então, a gente vai entrar nesse assunto. Vascularização, ácido acetil salicílico, e hoje temos outros medicamentos que afinam o sangue mais modernos, clopidogrel, entre outros, com marcas já renomadas, que o custo é bem maior. Temos que falar para a população de forma geral e até para aqueles profissionais de saúde que atendem também a população mais carente. O que é que acontece? Então, dando sequência, para vocês entenderem, o AS, o ácido salicílico, hoje já como ácido acetil salicílico, conhecido popularmente como AS, tem uma importância grande, além da questão que já foi muito utilizado nos processos inflamatórios e dores, como protetor das doenças vasculares. Ele é muito utilizado, Ludwig, na questão de proteção vascular por afinar o sangue, ser um antiagregante plaquetário, né? Aí tem que ter cautela nas pessoas que têm história de sangramento, o médico tem que investigar para não utilizar. Mas ele é muito importante, inclusive nos estudos de longevidade, estudos antigos que foram feitos, multicêntricos, com várias universidades participando, pessoas acima de 50 anos que já foram a óbitos, né? Essas pessoas foram estudar o tempo de vida delas e uso de medicamentos após 50 anos. As pessoas que utilizaram com regularidade o AS nesses estudos antigos até mostraram maior longevidade, uma média de longevidade maior do que aqueles que não utilizaram. Então, o uso do ácido acetil salicílico aumentou o tempo de vida, inclusive considerando que possivelmente as pessoas que utilizavam a partir dos 50 tinham já um histórico de risco vascular, senão os médicos não iriam prescrever. Então, o AS tem esse benefício. Tem que ter cautela, tem que ter
ter a pressão médica, tem que ter o acompanhamento. Claro. O alerta que fica, Duígues, é o seguinte, eu acho que a gente tem um constatado, a gente tem que trazer aqui para o público que a gente constata na prática no consultório, que é importante para a longevidade trazer. Uma coisa é vocês ouvirem, população, informações em mídia, YouTube, Instagram, de profissionais, de pessoas, até leigos, não médicos, até os médicos que só traduzem livros da Europa, dos Estados Unidos, compram no Amazon, trazem para você informação, mas não está praticando a medicina e vendo a realidade atual. Então, vou trazer para você... É importante, a realidade é o seguinte, então, é mais importante que eu utilizar, tá usando aleatoriamente o magnésio, quero alertar para vocês. Eu pego no consultório pacientes com indicação médica de utilizar o ácido acetilsalicílico e outros medicamentos que afinam o sangue mais modernos, porém mais caros, e as pessoas interrompem esse medicamento aleatoriamente e chegam muitas vezes já com sequelas, né? Eu já peguei paciente de fazer check-up, coração, eu já estava usando o acetilsalicílico, um homem de 63 anos, não dizendo o nome, e ele ter feito o seu check-up, foi o cardiologista, e de repente parou de utilizar porque o coração estava bom. 30 dias depois chegar no consultório... É um perigo. 30 dias depois chegar no consultório em uma cadeira de roda, porque teve uma isquemia cerebral, um infarto cerebral, certo? E chegar em uma cadeira de roda sem conseguir falar, com metade do corpo paralisado. Teve um AVC isquêmico, um infarto cerebral. Então, o check-up tem que ser feito no corpo todo. Não adianta fazer só olhar o coração. Meu coração tá bom, não preciso mais do AS. Então, esse é um erro grande. Outro problema do que tem acontecido, né? Essa semana mesmo peguei paciente, parou o AS, diabético, e aí começa a ter tontura, nós vamos ver microinfartos cerebrais, os micro-AVC cerebrais, que levam à demência vascular, né? Que vai levar à demência, que depois muitas vezes é confundida com doença de Alzheimer e que tem crescido muito. Então, nesse ponto, a gente tem que esclarecer que é importante. E aí, a gente tem que alertar a população. Veja com carinho, converse com seus médicos, se não houver contraindicação e se tiver indicação, não interromper de forma aleatória. A gente não deve tomar o remédio de forma aleatória, nem deve interromper o remédio de forma aleatória. Tem que ter acompanhamento e a conduta. Tem crescido muito o abandono do uso do AS e um menosprezo grande. É um remédio barato, é um remédio que não tem mais patente, mas que tem uma importância principalmente para a população de risco vascular, pessoas que têm colesterol alto, diabetes, hipertensão, né? Tem que ter acompanhamento médico, mas não pode haver um menosprezo. Esse menosprezo não pode acontecer, inclusive pela própria classe médica também. Tem que ter uma atenção grande nisso. Nós observamos que há um menosprezo da grande importância. E aí, um alerta aqui, né? Isso pode aumentar a longevidade muito, evitar que você tenha uma sequela, problema sério de saúde. Um alerta grande. Muitas vezes a pessoa deixa de tomar porque diz ataca o estômago. Gente, hoje existe várias formas de AEST com preço barato, tamponados, que eles vêm com protetor gástrico para não bater no estômago, não irritar. Só vai ser absorvido já a nível de intestino, atravessa o estômago. O estômago, gente, um AESTzinho de 100 mg, tamponado, não causa gastrite nem úlcera. A constatação que eu tenho no consultório há anos, posso dizer, muitas pessoas têm na realidade erro alimentar. Elas comem gordura, frituras, irritam, tiram a proteção da mucosa gástrica, deixam a mucosa frágil e qualquer medicamento, quando bate ali, vai irritar. Se sua mucosa estiver íntegra, com uma boa alimentação, dificilmente o medicamento vai causar gastrite ou úlcera. Agora, doutor Cláudio, dá licença aí, por gentileza. Pois não. Para não perder o fio da meada. O uso contínuo do AS também não prejudica, não? Digamos que a pessoa, o paciente, por 3, 4, 5, 10 anos, ele não vai ter problema mais tarde, não? Não, ele pode até estar vivendo 3, 5, 10 anos, 15 anos a mais por causa dele. Ele poderia ter um problema de perder a vida por não ter usado. Mas se fizer uso assim de forma alternada, toma 3 meses para... Não, é o perigo, é um perigo. Né? Meu pai já infartou 3 vezes. Toma S continuadamente. Diabetes. E o que é que acontece? Tem vivido muito bem e tem protegido o seu coração. O que é que acontece, Ludwig? As pessoas menosprezam e começam a achar que esse uso continuado é o perigo. E no mês que para, é o mês que às vezes acontece o acidente vascular. E é um alerta grande que a gente tem que colocar agora para esse período. Está tendo os estudos aí que a gente pode até falar em outro programa, fazer outra gravação, sobre a questão do risco vascular que pode acontecer também em doenças infecciosas, né? Do aumento do risco de trombose, de infartos, que o idoso, a pessoa frágil que já tem placa de gordura, durante um processo infeccioso, isso pode precipitar um trombo, pode precipitar, às vezes, um infarto, ou cerebral, ou cardíaco, em qualquer outra parte do corpo. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. Nós não devemos usar, mais uma vez, de forma aleatória. Mas se houver indicação, gente, não menospreze. Na prática de 20 anos de consultório, fazendo geriatria, eu tenho visto sequelas não pelo uso, eu tenho visto sequelas pelo abandono aleatório. Então, esse alerta fica dado. É um medicamento milenar, de sua origem, que a gente contou aqui a história para você,
vocês e que não pode ser menosprezado. Os profissionais de saúde têm alternativa. Aquelas pessoas que podem, têm alternativa de medicamento para afinar o sangue. O que mais mata no mundo são o entupimento das artérias. Lembrar que a boa hidratação também salva vidas. Não deixar de beber água, né? De se hidratar bem, diminuir a viscosidade sanguínea. A gente tem que viver bem, com vasos fortes e sangue mais fino, para uma boa circulação, perfundir e nutrir seu organismo todo, evitando possíveis perdas de vidas ou surgimento de doenças que poderiam ser evitadas, né? Aí você veja o quão importante esse tema, né? Jamais se supunha que o AS, aquele comprimido tão pequenininho, cor-de-rosa, né, tivesse um espaço tão valioso, tão valoroso aqui em nosso programa. É justamente isso, você tem que ter, acima de tudo, responsabilidade com a receita que é prescrita para o seu médico. Doutor Cláudio, mais uma vez eu agradeço pela atenção e então nos aguarde aí, daqui a pouquinho voltamos com mais entrevista aqui com o doutor Cláudio, ou poderemos trazer de forma assim variada um clipe musical.